Olá! Quando falamos em mobilidade urbana, a primeira ideia que nos vem à mente é ônibus. Nas cidades maiores, metrô. Mas recentemente, bicicleta e patinete. Acontece que mobilidade urbana vai além. Envolve a interação entre esses meios de transporte. Fechado? Ainda não. Pensar em mobilidade urbana é entender que o desenvolvimento sustentado de uma região depende de infraestrutura adequada para o deslocamento das pessoas. Pensar em mobilidade urbana é pensar em qualidade de vida, saúde e educação. Para conversar sobre esse tema, eu recebo hoje Nazareno Stanislau Afonso, que é o diretor nacional do Instituto do Movimento Nacional pelo Direito ao Transporte Público de Qualidade para Todos. Luma Costa, analista técnica da área de Trânsito e Mobilidade Urbana da Confederação Nacional dos Municípios. E o meu colega da TV Câmara, jornalista Fabrício Rocha. E aí na sua cidade, tá fácil ir para o trabalho ou para a faculdade? Conta pra gente o que você acha mais importante. Pode ser pelo Facebook, o Twitter, o YouTube ou ainda pelo WhatsApp 61 99620 2573. Senhoras, senhores, muitíssimo obrigada por ter aceitado o nosso convite para esse debate. E eu começo aqui, vou pedir para colocar no ar uma arte que traz dados da pesquisa recente do IBGE de 2017-2018, que apresenta uma distribuição da despesa média familiar dos brasileiros. E pela primeira vez, o item transporte ocupa uma fração maior do que o item alimentação. Então, o que a gente tem? A renda média do brasileiro, 36,6% vai para habitação, 18% para transporte, 17,5% para alimentação, 8% para saúde e 19,8% com o restante de todas as outras despesas. Então mostra que, de fato, essa questão de transporte assume um protagonismo muito grande na despesa do brasileiro, naquilo que o brasileiro destina da renda dele. E eu começo a nossa conversa com o Nazareno. Nazareno, são constantes os adiamentos do prazo dado pela legislação para que os municípios elaborem seus planos nacionais, seus programas de mobilidade, seus projetos de mobilidade. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro, em novembro, editou a medida provisória 906, que adia, mais uma vez, agora para abril de 21. Quando a gente vê um quadro como esse, qual o impacto que a ausência de um plano de mobilidade urbana traz efetivamente na vida das pessoas e esses constantes adiamentos? Qual a sua avaliação? Olha, a nossa avaliação é que nós vivemos um momento muito delicado, em todo sentido, não sou eu que vou colocar, né? Os municípios perderam sua capacidade de planejar, projetar, implantar e gerir o sistema de transporte. Como? Na Constituição nós brigamos, eu fui um dos que brigaram muito, para que houvesse uma municipalização do transporte. Só que ela foi passada as obrigações. O governo, que tinha uma empresa brasileira de transporte urbano, acabou essa empresa e disse: eu não tenho mais nada a ver com isso. Então o que acontece? Deixou os municípios ao Deus dará. E isso foi se complicando. Essa complicação, hoje, nós vivemos um momento de crise gravíssimo, certo? Vamos imaginar que todos tivessem o plano de mobilidade. Eles não tinham como implantar. Eles não têm equipe. Isso aí a Luma vai poder dizer isso. Eu acompanhei municípios com 400 mil habitantes, com 2 técnicos dirigindo todo. Aí, gente, como é que isso aí vai dar certo? Aí eu tenho um plano, ideias muito boas, porém na hora de fazer o projeto, governo federal, cadê o dinheiro? Olha, nós temos agora uma lei que diz que nós temos de conter todos os gastos públicos. Então, não podemos gastar com isso, né? E outra, o governo, ele disse: não, mas eu tenho uma responsabilidade histórica no Brasil, que é universalizar o uso e a propriedade do automóvel como política de mobilidade. Então, tudo aquilo que você falou, o automóvel, para o Estado brasileiro, é o principal modo. Então, o que ele faz? Ele vai gastar enormidades em rodovias, em deslocamento, a carga toda por rodovia, quando antes nós tínhamos um sistema ferroviário fantásticos para carga e para passageiro, e foi perdendo isso tudo. Então, o desafio é muito grande. Eu só queria começar já dizendo isso, né? Que junta com isso o desemprego, que faz com que aquele custo aumente mais para as famílias, porque eu não tenho como pagar,
né? E a dificuldade que existe no próprio Estado brasileiro de canalizar recursos para a inclusão daqueles que não podem pagar a tarifa. A gente vai falar daqui a pouquinho exatamente sobre essa questão dos recursos, que é objeto de um projeto de lei que está em tramitação na Câmara. Luma Costa, você que representa a Confederação Nacional dos Municípios, o que o Nazareno traz para o nosso debate é sempre falado em todas as áreas. A Constituição transferiu muita coisa para os municípios. Naquele primeiro momento houve também uma transferência de recursos, mas de lá para cá o que a gente percebe é que essa distribuição de recursos entre os entes federativos, ela vem sendo bastante reduzida e reduzida em prejuízo dos municípios. Além da questão financeira, que outros fatores você apontaria? Sim, essa concentração de recurso ela é real. A gente consegue ver em alguns estudos da Confederação que hoje o bolo tributário, 80% da arrecadação fica com a União e os municípios estão com a maior parte das competências. E você consegue ver na política mesmo de mobilidade urbana, com a criação da lei, houve essa obrigação de que o município teria que ter o seu plano municipal de mobilidade, os municípios acima de 20 mil habitantes, ou de regiões metropolitanas, áreas turísticas, tem, né, as outras os outros portes, né, que são obrigados. E veio essa competência, o prazo inicial era 2015, e eu me lembro que foi a primeira vez que a CNM atuou para adiar esse prazo. Por quê? Porque o prazo estava terminando e o próprio Ministério não tinha um panorama de quantos municípios tinham um plano de mobilidade. Ora, o prazo está acabando, começou em 2012, né, em 2015. Existe uma competência de prestar suporte técnico e financeiro para os municípios na lei, que a União tem essa competência. Isso não aconteceu. Os municípios têm uma capacidade de investimento de 5%. A maior parte dos municípios são de pequeno porte. Se você for considerar abaixo de 100 mil habitantes, a gente está falando de 95% dos municípios, que em sua maioria dependem do FPM, né, que é o Fundo de Participação, que é um fundo para redistribuir um pouco desses 80%. Então, isso, com a crise, essa capacidade de investimento só reduziu. E aí o prazo se extingue em 2015. Os municípios começaram a ser abordados por empresas que aumentaram o valor do plano, então ele já não tinha condição de fazer, ficou impedido de receber recursos para a mobilidade, não tinha um parecer assim, muito definido, a emenda parlamentar vai ser incluída, não vai, e as minhas obras que estão em andamento. E aí houve esse parecer de que as emendas também estariam nesse impedimento, então a gente adiou o prazo, falando, olha, União, você precisa auxiliar os municípios, você cobrou a exigência, mas os municípios não têm condição de fazer esse planejamento. E outra, a gente fala de integração, essa proposta até fala sobre essa questão metropolitana, mas se o município tivesse um plano nacional de mobilidade, porque você vê que existe um planejamento nacional para o transporte de carga, mas para o transporte de passageiros, não. O município poderia ter integrado seus planos a esse planejamento, tanto federal quanto estadual. O Brasil tem hoje 75 regiões metropolitanas. Você acha que, pelo menos nas regiões metropolitanas, essa integração acontece, Luma? Não. O que a gente vê é um grande desafio pela questão tarifária. Eu vejo, né, que quando a gente fala de integração, a gente acho que o grande problema hoje é a questão tarifária. Mas eu vejo também que muitos contratos de transporte público estavam muito defasados. Então, os próprios empresários não estavam preocupados em inovar. Isso foi uma das causas que fez com que eles perdessem passageiros também. Não, vou cumprir o que está no contrato, ou muitos contratos remuneram por passageiro. E aí a empresa vai colocar o ônibus muito cheio e vai diminuir os ônibus, ela vai operar onde é de interesse dela. Então, muitos municípios também ficam reféns dessas empresas que já operam. E é complicado essa questão de não ter esse suporte e não haver também um plano nacional ou um plano maior de passageiro onde a União possa investir. Você vê, as áreas de trânsito e mobilidade urbana, elas não são integradas desde a época do Ministério das Cidades. Eu tinha o Denatran lá dentro e a CEMOB, eles não dialogavam.
E aí você tem o Ministério de Transportes, então eu tenho muito investimento para o transporte de carga, e o transporte de passageiro não tem muito investimento. Aí, com a alteração do governo, o Denatran foi para o novo Ministério da Infraestrutura. Então, esse diálogo... Não, e é difícil para a gente também. Nós convidamos o governo para participar do nosso debate, mas infelizmente não tivemos uma resposta positiva. Mas convidou o Ministério certo? Porque não dá nem para saber qual é. Olha, com certeza a produção convidou. Pois é, difícil adivinhar. Bom, existe tramitando na Câmara um projeto de lei, o PL 488112, que foi aprovado pela Casa já no final do ano passado. Um projeto que não precisou ir ao plenário, como estabelece algumas regras de funcionamento. E esse projeto vai para o Senado. Esse é um projeto do deputado Carlos Zaratini, do PT de São Paulo, que foi relatado aqui pelo deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. E um dos pontos tratados é exatamente essa questão do financiamento, da criação de um fundo. Eu vou pedir para colocar no ar uma avaliação do deputado Carlos Zaratini sobre o resultado de como o projeto foi aprovado aqui na Casa. Vamos ouvi-lo. O texto aprovado, ele ficou aquém daquilo que a gente tinha proposto. Nós prevíamos a criação de uma agência metropolitana de transporte, que está no texto, mas também prevíamos um fundo metropolitano de transporte, fundamental para a gente poder elaborar políticas e propostas de infraestrutura para melhorar o transporte nas grandes metrópoles, né? E nas médias metrópoles também, nas regiões metropolitanas de forma geral. Como é que você vai investir se você não tem o fundo, se você não tem os recursos? Então, o projeto, vamos dizer assim, ficou manco, né? E a gente espera que o Senado, ao discutir o projeto, reintroduza o Fundo Metropolitano de Transporte. Bom, então, como eu falei há pouco, esse projeto foi relatado aqui na Câmara, numa comissão especial, pelo deputado Vinícius Poit, do Novo de São Paulo. Eu vou pedir para colocar aqui no ar um vídeo que ele mandou para a gente hoje, quando ele estava em trânsito a partir de uma outra reunião que ele tinha participado, e aí ele mandou para a gente falando um pouco sobre essa questão do financiamento. Pessoal, bom dia, aqui é o Vinícius Poit, deputado federal de São Paulo. Eu estou saindo de mais um evento da Comissão Especial do Marco de Startups. Já fizemos em algumas capitais, hoje foi em Florianópolis, capital empreendedora do nosso Brasil, e não posso deixar de falar de outro projeto que envolve muita inovação. O projeto de mobilidade urbana, o 4881 de 2012, que teve uma comissão especial. Nosso relatório foi aprovado e ele fala de 4 principais pontos, que é a regulamentação de bicicleta e patinetes, e espaços compartilhados, aplicativo, o app, né, tanto de ônibus como de transporte individual, e autoridade metropolitana. A gente falou muito também sobre condicionar o envio de verba federal, o repasse de verba federal, para uma apresentação do plano de mobilidade. É o mínimo que as cidades, que os prefeitos podem fazer. Nesse texto aprovado, tem um amplo incentivo para livre concorrência, receitas essas tarifárias através de PPP, além da tarifa, né, ter propaganda no ônibus ou no aplicativo, ou até PPPs para terminais rodoviários, e com isso a gente abre a porta para novos modelos de negócio, para o aumento do mecanismo, né, e de mecanismos de financiamento do transporte, que não sejam somente dinheiro público, dinheiro do pagador de impostos. Então fica aí um breve comentário sobre a mobilidade urbana e o relatório que foi aprovado na Câmara e segue no Senado. Eu queria fazer uma pergunta para o Nazareno em cima dessa discussão que foi apresentada pelos deputados. Em se confirmando o projeto da forma em que está, como ele passou pela Câmara, vai se criar uma lei interessante que não define um provimento de recursos que já não existe. Né? Cria-se a obrigação ali de fazer o plano, mas ele não estabelece como que isso vai ser financiado. Se isso já não existe, Nazareno, e você que já teve participação em secretarias de transporte, né, em diversos governos pelo país, você pode dizer muito bem. Se é algo que já não existe, por que até hoje não houve a elaboração de planos por parte, talvez, da iniciativa privada, de PPPs ou de coisas assim? Se os municípios já não têm recursos para fazer, por que até hoje isso não partiu do próprio setor, como espera o relator do projeto?
Você está perguntando porque o setor privado não se organizou para fazer propostas para isso? Porque eu entendi que é mais ou menos essa a ideia do relator do projeto. Que ele gostaria que o próprio setor se organizasse ou a comunidade formasse conselhos. Não ficou muito claro pelo texto que foi aprovado como se daria isso. Só se sabe que não haveria um fundo para financiar esse projeto. Porque, veja bem, nós estamos falando de um serviço público, né? Se formos falar de transporte público, e ele é um direito social, como saúde e educação. Previsto então, na Constituição. E inclusive. Que está hoje na Constituição e também como serviço essencial. Né? Então, é responsabilidade do Estado organizar isso. Nós, no Instituto MDT, nós temos defendido uma ideia no sentido de que o Estado brasileiro se reestruture para que ele possa prover serviço essencial e o direito social. Porque quando você vai para a saúde, o que você tem? Uma coisa que todo mundo entende, o SUS. Sistema Único de Saúde. O que ele acontece? Tem o papel do município, tem papel do Estado, tem papel do governo federal, tem uma forma disso ver como financiamento. Existe estrutura interfederativa, tem representação do município, dos estados, do governo federal. Previsão orçamentária. Previsão orçamentária, fundos, né? Então, o que... É fundamental para a gestão do Estado que ele tenha uma ação interfederativa. Existe um planejamento completo aí para isso ser feito. Quando a gente entra na área de transporte, como foi dito no começo, né, a política de Estado brasileiro foi universalizar o uso e a propriedade do automóvel, não do serviço público como um todo. Isso fez com que isso virasse um grande carnaval. E não existisse isso. Então, por exemplo, nós defendemos o SUM, Sistema Único da Mobilidade, que seria isso tudo que existe, tipo o SUS, seria um sistema que teria essa coisa. Aí a gente começa a imaginar que o Estado brasileiro vai assumir a sua responsabilidade para gerir isso tudo. Então, quando a gente vê uma lei sai aqui, outra lei está ali, a gente fica sempre vendo como é que a gente tira partido de cada uma para entrar. O grande problema, e aí foi colocado, nós vamos criar o problema, por exemplo, que você falou, 75 áreas metropolitanas. Quando você vai ver o que é cada uma, é uma confusão, certo? Não tem uma articulação. Toda a lei de consórcio entre os municípios, a gente vê que tem uma dificuldade imensa da gente operacionalizar os consórcios também, que seria uma forma dos municípios fazerem isso. Mas quando a gente pega a iniciativa privada, principalmente na mobilidade, é uma experiência que eu só conheço no mundo, ela participando, devolvendo o que é direito para o poder público. Por exemplo, você faz uma linha de metrô, todos os imóveis ao longo da linha se valorizam enormemente. Águas Claras. Você vai ver, ela aconteceu, já quem está em Brasília, em São Paulo, ao longo do metrô, só o aumento do IPTU pagaria a obra do metrô. E o que a gente faz? Não, isenta. Então, quem ganha de graça, né? Eu brinco às vezes, a minha casa, eu moro na Asa Norte, ele valoriza com vento, porque eu não fiz nada, quando eu vejo o preço do meu imóvel cresceu. Certo? Então, por quê? O que a gente tem de fazer, a gente tem que pegar esses setores, o setor privado, e eles pagarem aquilo que é direito. A mesma coisa com o automóvel, né? E daí eu quero chamar para participar da nossa conversa pelo Skype a Daniele Klintovitz. É isso, Daniele? Falei seu nome certo? Coordenadora do Instituto Polis. Daniela, eu queria ouvi-la, queria que você participasse aqui da nossa conversa. Eu tenho aqui uma pergunta que eu acho que talvez possa ajudar no começo da sua fala. O Lucas Giordani, de Barracão, Paraná, ele diz assim: quais as políticas públicas que podem ser aplicadas para solucionar os problemas de mobilidade urbana? Como solucionar essa lentidão das cidades brasileiras? Como melhorar os espaços e fazer a cidade ser das pessoas? Então, Daniele, participa com a gente. O que é que você diz para o Lucas? Olha, essa pergunta do Lucas é muito importante, eu estou acompanhando o debate de vocês. Eu acho que a discussão do transporte em si é muito importante, mas quando a gente fala de mobilidade, a gente não pode esquecer de falar do desenvolvimento urbano
de forma geral. Porque se a gente não integrar as políticas urbanas de desenvolvimento, por exemplo, as políticas de habitação, ao pensamento da mobilidade urbana, a gente jamais avançará nessa discussão. Porque enquanto a gente continuar alargando os espaços das cidades, construindo habitações para milhares de pessoas longe, mais longe dos locais de emprego, cada vez mais longe, a gente vai estar podendo fazer política de mobilidade de trote, mas que vão estar enxugando gelo sempre, porque vão estar sempre correndo atrás da cidade que vai se expandindo sem fim, expulsando cada vez mais a população mais pobre, de baixa renda, para locais mais longínquos dos empregos e das oportunidades, e jamais a gente terminará com essa lentidão que cita o Lucas, né? De que as pessoas ficam 4 horas no transporte para vir para a sua residência. Então a gente tem que pensar de maneira integrada. É fundamental pensar o financiamento e as políticas de desenvolvimento do transporte, mas também integrá-las às políticas de desenvolvimento urbano. O plano diretor atual de São Paulo, ele tenta fazer esse pensamento. Então ele estimula que se traga mais imóveis para os eixos de mobilidade de massa, por exemplo. Ele desestimula que tenha um aumento de frota de automóveis nesses eixos de mobilidade, impedindo um número maior de vagas, né? Impedindo que se construa de forma mais densa nos miolos de quadra, onde a gente tem uma infraestrutura de transporte público e mesmo uma estrutura viária menos densa e menos capaz de ter carga, né, suficiente. Então, esse tipo de pensamento é fundamental que seja integrado ao pensamento do transporte urbano. Daniele, senão avançaremos. Olha só, eu queria te ouvir em relação a 2 pontos que eu acho que tem a ver com o que você fala inicialmente. Normalmente, o governo, a área econômica dos governos, eu falo de vários governos, eu não estou falando especificamente desse. Quando pensa em medidas econômicas voltadas a reaquecer a economia, uma das primeiras coisas que faz é dar subsídio para a indústria automobilística, assim como faz com a linha branca. E a gente viu que nos últimos anos isso levou a um crescimento muito grande do número de automóveis rodando nas vias brasileiras. Ao mesmo tempo, você trouxe também a questão das moradias. Os programas de moradia popular, normalmente as moradias são construídas muito afastadas do centro da cidade. Isso faz com que, em São Paulo, por exemplo, as pessoas às vezes levem 3 horas, às vezes 3 horas e meia, para sair do seu local de trabalho, do seu local de residência e chegar ao trabalho e voltar depois, gastando a mesma quantidade. Você acha que as áreas econômicas e essas áreas que pensam as cidades, os urbanistas, elas precisavam conversar um pouco mais, né? Porque senão a gente vai enxugar gelo o tempo todo, como você fala. Exatamente. Eu acho que o que falta, e isso é uma questão do Estado brasileiro mesmo, como você diz, não é uma questão de um governo ou de outro governo, né? Então, desde a redemocratização, a gente não teve nenhum governo que pensou de maneira integrada, né? Quando se criou o Ministério das Cidades, a ideia é que se integrasse as políticas, né? Então, essas políticas que eu estou citando, por exemplo, de habitação e mobilidade, estavam dentro do Ministério das Cidades, mas absolutamente desintegrados em 2 secretarias diferentes e que não conversavam. E que não conversavam com o setor econômico do país, né? Então, quando se dá subsídio para aumentar a frota de automóveis, né, você está ampliando o emprego na indústria automobilística, ampliando a arrecadação de impostos, mas tornando as cidades inviáveis, né? Ao mesmo tempo, a habitação a mesma coisa, né? Então, foi usado nos últimos anos a habitação como um acelerador da economia, mas com um projeto urbano muito ruim, que parte da exacerbação do que a gente tem da crise de mobilidade hoje dialoga com a política habitacional que foi desenvolvida nos últimos governos, que levou a população cada vez mais longe, né? Se contratou mais de 4 milhões de novas habitações, todas muito longe da área consolidada e da área de oportunidades de emprego. Daniele. Então, se a gente não tem
integração, né, do pensamento da política econômica com... Eu vou trazer aqui um pouco o debate de volta para o Fabrício Rocha, meu colega que está aqui comigo, e para a Luma. Fique aí com a gente mais um pouquinho, por favor. Fabrício. Pois é, isso que a Daniela estava falando, se junta ao que o Nazareno também tinha falado, da questão de pegar o que é aprovado de leis, assim, isoladamente tentar aproveitar alguma coisa de bom em cada uma delas, pela falta de integração que existe mesmo. Essa questão da habitação, por exemplo, é interessante também observar, você mencionou isso também, Nazareno, que Londres, que é considerado um exemplo na questão de transporte público, apesar de ter seus problemas, desenvolveu-se muito com base em jogar trilho para o subúrbio. E os bairros foram se criando em torno das estações que foram criadas. Agora eu queria perguntar uma coisa aqui para a Luma, que a Maristela tocou na questão, que tirar uma dúvida contigo. Quais são os impostos mais importantes para os municípios hoje, aqueles que ficam com os municípios? Tá, vamos lá. Para os municípios de pequeno porte, a gente tem o FPM, que é essa distribuição, tem o ISS, né? Uma parte do ICMS. Na área de transporte, a gente tem metade do IPVA, que vai para os municípios. É aí que eu queria chegar. Isso. O que acontece? Temos também a CID, né, do combustível, que deveria... É a questão que o Nazareno tocou, que a gente poderia estar pegando esses recursos do transporte individual para investir no transporte coletivo. A CID tem um impacto lá do combustível que a gente poderia estar trazendo para o transporte coletivo. Temos também... Você já falou o que eu queria, mas assim, tanto a CID quanto o IPVA, eles não criam uma dependência muito grande para os municípios em cima do transporte individual? Será que isso também não atrapalha o desenvolvimento das políticas de mobilidade urbana, de transporte coletivo nessa cidade? Olha, a relação que a gente está tendo hoje com o IPVA, com essa crise, muitos estados não estavam nem repassando o IPVA para alguns municípios. A gente teve uma crise séria em Minas Gerais. Ele é coletado pelos estados. Isso. E aí a gente tem esse problema que muitas vezes esse IPVA está muito vinculado a pagamento de folha de pagamento, despesas internas. Isso acontece até nos DETRANs estaduais. Então, a relação no trânsito hoje... Investir, né? Não, e hoje, por exemplo, temos o DENATRAN, que é o órgão federal, os DETRANs, que são os órgãos estaduais, e os municípios, pelo Código de Trânsito, teriam que ter os órgãos municipais de trânsito. Mas aí o código, cada um fiscalizando as vias de sua competência, né? Município com vias municipais, que representam quase 80% da malha viária brasileira, só que ele só pode fiscalizar parada, circulação e estacionamento. Que nesse bolo de infração, que todo mundo fala, a gente arrecada muito infração de trânsito, ela não vai para o município, porque as infrações que o município arrecada são as menos onerosas, que é parada, circulação e estacionamento. As mais onerosas veículo e condutor, que ficam com o Estado. Então, você está pedindo para o município criar um órgão municipal de trânsito, fiscalizar 80% da malha brasileira, que em 80% não é pavimentada, com recurso de multa que deve representar uns 30%. O que fica com o Estado ali, né? Fica tudo com o Estado. O município ele vai ficar com 30% desse bolo todo, e aí ele tem que se conveniar com o Estado, se conveniar com a PM para ajudar ele a fazer essa fiscalização. Sobra para ele, sei lá, 30% desses 30%. Não, então você vê que essa política de mobilidade urbana que deve ser criada pelos municípios, ela perpassa uma questão de integração com outras áreas, inclusive tributária. Sim. Porque se você tem essa dependência do IPVA para os municípios e ele fica com pouco do que é arrecadado até pelo transporte individual, não dá para aplicar de volta, que dirá da questão habitacional, pensar na questão de desenvolvimento em micro-regiões, por exemplo, para distribuir um pouco mais, para não concentrar só no centro da cidade. E Fabrício, como eu posso estruturar um órgão de trânsito baseado em multa? Eu vou ter que estar multando para arrecadar, para sustentar o órgão. E dependendo do motorista individual, basicamente, né? Exatamente. Luma, o relatório do deputado Vinícius Poit sobre esse projeto que a gente comentava, o 4881, ele estabelece como condição para que o governo federal repasse para os municípios recursos voltados a planos de mobilidade urbana, que haja um órgão
no município responsável por esse trabalho. Uhum. A minha pergunta é, você acha que a existência desse órgão pode ser visto realmente como um diferencial, ou pelo menos como a garantia de que, havendo órgão, tudo vai acontecer? Tá. Primeiro, assim, a CNM acompanha essa discussão, a gente participou de uma das audiências. Nos preocupa 3 pontos. A questão de você considerar o porte do município, as necessidades que são diferentes. Existem critérios mínimos para um município de grande porte que não se adequam a um município de pequeno porte. Então, primeiro a gente teria que ajustar isso, né? A questão do fundo, por exemplo, se for entrar novamente, quais os critérios? Eu vou priorizar que perfil de município? E nos preocupa também a questão da autoridade metropolitana. Por quê? Você vai tirar a competência, a autonomia do município de prestar esse serviço. Eu vou passar isso para essa autoridade metropolitana. Ela também vai ser responsabilizada se esse serviço for mal prestado no município, porque o que a gente vê lá na CNM hoje, eu vi um caso em Minas, que houve essa criação de uma autoridade metropolitana para a área de saneamento e o serviço não estava sendo bem prestado no município e o Ministério Público estava cobrando do município a prestação de serviço. Então, se esse fundo vai concentrar recurso nessa autoridade metropolitana e o serviço vai ser prestado por ela, ela também vai responder. O município pode criar um órgão fiscalizador municipal para punir isso, ele pode até abrir mão disso, mas ele também vai querer cobrar a prestação desse serviço, porque a renda já está muito concentrada. E o município poderia estar tendo mais subsídio, ter mais autonomia para estar complementando essa mobilidade, né? Esse plano metropolitano eu acho que é algo necessário, porque o município poderia estar planejando as concessões, esses planejamentos ao longo prazo para empresas de transporte, baseado nesse planejamento metropolitano. Ora, eu não vou competir com esse transporte estruturante que já está previsto, eu posso complementá-lo. Aí hoje você cobra que o município faça o plano dele, mas ele não está se integrando a um plano maior também. Nazareno, a gente falando sobre essas questões do que fazer, a gente sempre pensa em grandes questões e grandes soluções, né? Mas eu estava lendo sobre esse material para nossa conversa, estava vendo que a cidade de Curvelo, em Minas Gerais, que é uma cidade de 80 mil habitantes, ela até 3 anos atrás, ela não aparecia ranqueada como estando bem na questão de mobilidade. E de repente ela apareceu em 10º lugar. E aí a gente foi atrás como problema? Como bem ranqueada. Ah, bem ranqueada. A gente foi atrás de Curvelo para entender o que estava acontecendo lá, né? E o que a gente apurou? A cidade é uma cidade plana, né? Que é fácil andar a pé, andar de bicicleta, mas tinha muito problema de calçada esburacada, de buraco na rua e tal. Então fizeram um trabalho forte de recuperação das rodovias, das calçadas, e Curvelo, de uma hora para outra, as pessoas começaram a ficar satisfeitas e passaram a andar de bicicleta e até a pé. Quando a Luma traz para a gente de que 85%, você disse que das cidades, dos municípios brasileiros são pequenos, será que em grande parte desses municípios não haja soluções simples como foram dadas em Curvelo e que melhoraram tanto a qualidade da mobilidade das pessoas de lá? Primeiro eu acho que é bom o público perceber o seguinte, por exemplo, transporte público. Você vai encontrar transporte público, eu acho que nem esse Curvelo tem transporte público no município, gerido pelo município, que é muito pequeno, né? Então, o que acontece? Nós trabalhamos, quando a gente discute transporte público, por exemplo, com municípios acima de 100 mil habitantes. Tá? E a grande maioria depois de 250 mil, que é uma quantidade de município... 5% acima. 5% do conjunto do município. Em compensação, ele concentra a grande maioria da frota de veículos. Enormemente. Quase 80% da frota de veículos está nesses poucos municípios. Então, essa já é uma contradição estrutural. Então, por exemplo, a gente tem a CNM, que ela tem um foco, que é um foco bem interessante, que ele se volta a esses municípios menores, né? E tem a Frente Nacional de Prefeito, que vai para as capitais
e municípios acima de 80 mil, aqueles, antes era até Mais capitais. era até mais do que isso. Então, na hora que você vai tratar a política, né, dá isso. Por exemplo, quando a gente fez a lei da mobilidade, e eu participei da elaboração, da redação e tudo, a gente se preocupou de deixar claro que para os municípios menores o foco é a mobilidade ativa, andar a pé, bicicleta, qualificar isso. E o que a gente vê que como isso não entrou na cultura de mobilidade do Estado brasileiro, né, o que a gente vê é o carro passando mesmo. Então, toda vez que você faz uma política em que você foca nas pessoas, as pessoas acham estranho. Né? Você pega Joinville deve estar com mais de 200 quilômetros de ciclofaixa para bicicleta. Sabe como é que eles fizeram? Tiraram os estacionamentos e colocaram o pessoal circulando. Fizeram a faixa de bicicleta. Acabou, ali. De uma hora para outra você tinha uma quantidade enorme de ciclovias na cidade por uma ação simples do governo. Então, o que a gente vem defendendo de forma muito marcante é que esses municípios menores, eles precisam de políticas e de orientação para que eles se foquem na mobilidade ativa. Né? Isso e traz uma beleza e traz uma qualidade de vida para os habitantes. Por exemplo, um buraco numa rua que a gente brinca até uma rua do automóvel, que não é do automóvel, devia ser tudo, né? O espaço viário público. Um buraco é um problema. Agora, na calçada... Né? A calçada é um buraco só e ninguém reclama, né? A gente é da nossa capital, o setor comercial sul, é uma vergonha. Eu trabalho lá, é uma coisa... Nós ouvimos o deputado Joaquim Passarinho, do PSD do Pará, sobre essa questão da mobilidade com patinetes, com bicicleta e tal. Eu vou pedir para colocar no ar o que ele fala, que vai exatamente na linha do que você está dizendo. A patinete, a bicicleta, elas são coisas de futuro. Já é uma realidade e cada vez vai aumentar mais. Nós queremos ou não queremos. Nós preparemos as cidades ou não. Então, são soluções de mobilidade novas, modernas, fáceis, baratas. Então, nós precisamos fazer com isso possa se tornar uma realidade. E a hora que você coloca isso, você pressiona a população a pressionar o seu poder público. Então, eu acho que a convivência ela pode ser harmônica, problemas vão acontecer sempre, mas o pior é deixar como está. O pior é botar bicicleta, patinete no meio do passeio dos carros e não no passeio das calçadas. A partir dessa lei, as prefeituras vão poder fazer a sua regulamentação para esse tipo de transporte novo. O que é importante dizer é que nós não estamos falando mais de um patinete, de um menino, de uma bicicleta, de uma coisa assim eventual. São empresas, geralmente de capital internacional, que estão explorando esse novo tipo de transporte. Então, evidentemente, é necessária a regulamentação e para que se diminua os riscos, como você notou, da questão do conflito de pedestres com esses novos tipos de transporte. Luma, quando a gente fala de patinete, como disse o deputado Zaratini, a gente não está falando mais daquela coisa de criança, né? De quando eu era pequena a gente andava de patinete, a gente está falando praticamente de um modal, né? Para pequenos espaços, né? Mas isso, assim como a bicicleta, isso exige educação. O deputado falou de regulamentação por parte dos municípios, mas talvez caiba aos municípios também contribuir para a educação das pessoas que andam de bicicleta, andam de patinete e que fazem inclusive entregas hoje, né? Trabalham usando a bicicleta para esse fim. O que os municípios estão fazendo em relação a isso? Então, aí a gente vai entrar na parte de fiscalização, né, dos órgãos municipais de trânsito. Hoje o município de pequeno porte ele também tem dificuldade de criar esse órgão, acho que, 30% dos municípios têm, e os que não têm não estão realizando essa fiscalização. Então, assim, esse transporte compartilhado, não só regulamentar, mas você precisaria ter uma fiscalização para manter a segurança do pedestre também, uma limitação de velocidade, né? Como que isso vai acontecer? Mas muitos municípios entram em contato com a CNM porque eles querem, né, esse serviço. E aí vem a barreira da questão de contratação.
Hoje a gente está discutindo também alterações na 8666, né? Então, muita inovação, o município fica receoso, muitas empresas, e às vezes o município não sente segurança, né, de fazer essa contratação. Então, tudo isso também tem que estar sendo considerado, né? Como que o gestor municipal, ele vai inovar com uma lei tão assim, restritiva, né? Tão punitiva, que às vezes ele precisa de uma sinalização viária e não aparece empresa na licitação. É uma coisa simples, assim. E a questão do órgão municipal de trânsito é que viria com essa questão de educação no trânsito, né? Sinalização, engenharia, que é o que o dinheiro das multas deveria ser investido. Mas hoje o município ele também não tem condição de investir nessa educação. Então é mais um dilema que... Fabrício, vou pedir para colocar aqui no ar um comentário que chegou via WhatsApp da Paloma Miranda, do Rio de Janeiro. Ela diz o seguinte: a precarização do transporte público nas regiões metropolitanas pode ser pensada como fator condicionante para a segregação socioespacial e dificultador do acesso à cidade. Isso tem até uma pesquisa do IPEC que aponta um pouco isso, foi notícia recentemente no El País Brasil, se eu não me engano, né, que eu vi, que ela fala dessa questão também da forma de segregação. Inclusive, durante o debate aqui eu lembrei de um número interessante de que uma pessoa rica tem 9,5 vezes mais chances de trabalhar no local próximo de onde mora e de poder ir a pé do que uma pessoa mais pobre, uma pessoa de... Isso influencia, inclusive, na hora de contratá-lo, né? Os empregadores hoje perguntam onde você mora, para saber a chance da pessoa conseguir chegar na hora. Né? De como lidar com greve. De como lidar com greve e tudo isso. Quer dizer, a questão da mobilidade, como eu tentei falar na abertura do programa, ela não é só o direito sagrado e constitucional de ir e vir, mas é o direito a acesso à educação, à saúde, né? E, inclusive, algumas cidades brasileiras, né, sobretudo no interior de São Paulo, elas vêm implantando transporte tarifa zero em alguns horários, né, em alguns dias, por entender que o custo disso é menor, sobretudo quando a gente pensa no médio e longo prazo, de que o custo de as pessoas não terem acesso à educação, à saúde. Você concorda com isso? Olha, nós estamos entrando num tema aí, está se proliferando, né, que nós vamos resolver todos os problemas de mobilidade no dia que todo mundo não pagar nada, né? Isso ele tem contradições. Nós estamos num país de diferenças sociais muito grandes. Na realidade, nós temos problemas gravíssimos da população de baixa renda. Nós temos de pensar na tarifa de tal forma que ela pudesse incluir aqueles que não podem, certo? Então, nós deveríamos subsidiar aquele que não tem como pagar a tarifa. Então, o meu receio com esse discurso generalista, e ele só acontece em cidades muito pequenas, ainda, ou então cidades que têm, por exemplo, recursos de petróleo, tem como financiar, mas né, você pegar Maricá, é um município rico, né? Então ele pode, e mesmo assim ele tem só uma parte do sistema de transporte com gratuidade. Eu acho que nós temos de pensar o seguinte: nesse momento o elemento mais transformador era reduzir o tempo de viagem. E o jeito de reduzir o tempo de viagem num sistema de transporte que 90% é deslocamento por ônibus, vamos ficar, a gente gosta de metrô, mas é 90%. Lógico que São Paulo, a divisão modal é diferente. É diferente aqui no Distrito Federal, o metrô daqui transporta 11%. Né? Então nós tínhamos de pensar uma forma... Normalmente esse tipo de transporte é o que recebe os maiores subsídios, né? Não, ele recebe um subsídio maior. Metrô. Tudo bem, mas tem lugar que não tem jeito. Ou você põe o metrô, ou você não vai se deslocar. Nazareno, você... Mas eu só queria fechar o meu raciocínio dizendo o seguinte: a coisa mais democrática que a gente precisa fazer, em grande escala, é tirar os ônibus do congestionamento do carro. Na hora que você tira isso, você tira o quê? Fazendo uma faixa exclusiva, que é a coisa mais besta para fazer, barata.
para vocês terem ideia, reduz 20% do custo e a quantidade de tempo é fantástica, né? Então, o que a gente acha que é um elemento que, se o Estado brasileiro resolvesse jogar pesado nisso e tirar a condição dos ônibus de ocupar 3%, 4% do sistema viário, enquanto o automóvel ocupa 80% para transportar 30%. Nazareno, isso seria uma revolução, mais do que discutir tarifa zero. Quando você fala sobre essa questão da velocidade dos ônibus terem mais espaço e dessa questão de pontualidade, não tem como deixar de falar de Curitiba, né? E a gente está aqui na nossa linha com o Geni Pedro Maia Neto, que é o presidente da URBS, Organização de Curitiba S.A. Ogeni, é Ogeni mesmo? É assim que você pronuncia o seu nome? Isso mesmo, Ogeni. Prazer em estar com vocês. Muito obrigada. Ogeni, quando a gente fala de caso de sucesso no Brasil, de mobilidade urbana, a gente sempre vai para Curitiba. Eu confesso que eu tentei encontrar algum outro município que a gente pudesse trazer, não por ter nada contra Curitiba, é claro, mas para a gente mostrar outros cases de sucesso, mas os especialistas, de modo geral, falam em Curitiba. E a gente tem que lembrar que isso começou em 1974. Então a minha pergunta para você é: como é que num país que a descontinuidade administrativa é uma marca, como é que Curitiba consegue, depois de 40 anos, né, tá nessa situação ainda de ser o case de sucesso que é reproduzido em algumas cidades brasileiras e muitas cidades do mundo? Bom, inicialmente cabe dizer que na década de 60 Curitiba teve a felicidade de ter um instituto, o IPUC, que é o Instituto de Planejamento Urbano de Curitiba, aonde foram planejados os eixos trinários da cidade. Esses eixos trinários são compostos por estruturas centrais para o transporte coletivo, estruturas paralelas de vias lentas e outras estruturas entre as edificações que são vias rápidas. Então, Curitiba é planificada desta maneira, de norte a sul e de leste a oeste. Isso fez com que a cidade pudesse receber, então, a partir da década de 80, os eixos, esses eixos norte-sul, leste-oeste, de grande capacidade de transporte coletivo e que perduram até hoje. E também com a criação das estações tubo, que utilizam um sistema de metronização do ônibus, onde as pessoas entram dentro da estação tubo e fazem o embarque rapidamente nos ônibus. Então, Curitiba teve esse planejamento, teve esta graça. O nosso mentor maior foi Jaime Lerner, enfim, e que devemos muito a ele atualmente no Curitiba. Ô, Geni, eu queria perguntar pelo outro lado dessa questão, que há 40 anos Curitiba é considerada uma referência nessa questão da mobilidade urbana, mas continua sendo só Curitiba a referência nacional em mobilidade urbana. Como a Maristela falou, é difícil você encontrar um outro caso de sucesso no Brasil. Existe algo que torne o modelo de Curitiba difícil de copiar nas outras cidades brasileiras? Eu acredito que a concepção da cidade, a concepção urbana das cidades, no planejamento inicial, é que dificulta a implantação de eixos como Curitiba. Nós temos evoluído através dos terminais de integração, pela integração física e depois, mais tarde, pela integração temporal da bilhetagem eletrônica, nós fomos evoluindo os caminhos de Curitiba. Hoje nós estamos investindo em faixas exclusivas aqui para que a gente possa dar mais aceleração, mais velocidade ao sistema de transporte coletivo, em detrimento do transporte individual de passageiros. Curitiba tem 0,74 veículos por habitante, então se nós fizermos alguma coisa, o transporte coletivo fica preso dentro da cidade também. Uma coisa interessante que eu vi também, Curitiba tem um sistema de ruas de cidadania, que são subprefeituras nos bairros, onde pretende-se desenvolver o comércio da região, o comércio local, para que as pessoas não tenham um deslocamento tão grande para ir ao trabalho. Isso tudo contribui para que Curitiba tenha essa qualidade e tenha esse desenvolvimento ao longo dos anos. Claro que isso, nós temos equipes que vão pensando isso no Instituto de Planejamento, o IPUC, e também na URBS, que é a empresa de urbanização de Curitiba,
constantemente. Nós não paramos nunca de pensar o sistema da cidade. Nós temos agora para Curitiba um sistema de bilhetagem eletrônica nova que permite as pessoas pagarem com cartão de débito, crédito, com os seus smartphones, para poder também as pessoas que não têm o dinheiro ou não têm o cartão de transporte acessarem o sistema de transporte coletivo. Tudo isso faz parte do DNA de Curitiba. Priorizar o transporte coletivo. Todas as gestões, sendo uma ou outra, elas dão esta continuidade, porque temos os institutos, temos os órgãos fortalecidos, que são órgãos técnicos de planejamento. Eugenie, muito obrigado pela sua participação. Acho que você trouxe para a gente aqui 2 pontos fundamentais para reflexão, inclusive para os municípios de maneira geral, que é planejamento e continuidade administrativa e continuidade de trabalho dos órgãos técnicos. Muito obrigada e parabéns para Curitiba por ser esse case de sucesso. O nosso programa está caminhando para o final, mas eu quero colocar aqui um ponto que com certeza é sempre discutido. É um comentário que chegou pelo WhatsApp do Daniel Ulisses, de Anápolis, Goiás. Bom, entrou outro. Acho que nós tivemos um problema com... Daniel. Isso. Só tem uma empresa de transporte público, segundo ele, há mais de 30 anos para uma cidade com população em torno de 400 mil habitantes. Tem algum entrave político que não deixa ter concorrência? Luma, existe alguma proibição para que haja concorrência? O que acontece? Não. Na verdade, existe uma questão que, no caso, tem que ver como foi feita a licitação na cidade, né? Mas os contratos geralmente são de longo período, né? 20 anos, você concede para a empresa recuperar o investimento inicial que ela faz, esse tipo de coisa. E, inclusive, a gente orienta os municípios para que eles estejam sempre revisando ou verificando essas concessões, né? Tem município, o próprio GDF mesmo, ficou um tempo, as empresas operavam aqui sem contrato. Deve ter, 5 anos que a gente regularizou isso. Eu ia te perguntar se é fácil para os municípios cumprirem essa orientação, porque eu já ouvi história de empresário dizendo que não entrava no setor de transporte aqui de Brasília, porque isso é uma máfia. A gente vê no Rio de Janeiro, a coisa é feia também. Assim, toda hora vai alguém preso, tem algum escândalo, alguma coisa assim. É fácil para os municípios lidar com os empresários e com uma relação talvez promíscua com o Estado? Assim, tem municípios que entram em contato, principalmente os novos gestores. Mas às vezes eu entro na prefeitura e já tem alguma coisa operando, então ele tem dificuldade. É uma briga política, sim, assim como acontece nesses municípios que optaram por tarifa zero, que são municípios menores. Tem município que às vezes cria uma empresa pública para comparar. Quais são os reais gastos? Será que esse contrato ele está mesmo de acordo? Isso que a empresa está colocando de manutenção é realmente necessário? Falta transparência também, né? Já que se trata de uma concessão pública, não deveria se exigir mais transparência das empresas prestadoras? Existe a legislação para essa transparência, mas a gente também tem um entrave na questão de, às vezes, acesso à internet, ter essa transparência online. Infelizmente, a gente está praticamente sem tempo, mas eu quero dizer que essa questão dos transportes, dos ônibus, foi uma questão que apareceu aqui em vários comentários. Em Belém do Pará, a Rosilene falou que esse é um problema lá. A Marta Sueli, de Brejões, na Bahia, também fala da questão de trânsito. Beijão, dona Marta. Espectadora nossa. Sempre manda mensagem por participação. Rio de Janeiro, enfim. Nazareno, para a gente terminar o programa, o que você diria como especialista do setor que os municípios têm que prestar bastante atenção? Não só os municípios, mas os eleitores. A gente vai ter uma eleição esse ano. Talvez esse seja um ponto muito importante para os eleitores observarem nas propostas dos candidatos às prefeituras. Olha, o elemento principal, eu penso, é aquilo que eu falei antes. Nós temos de fazer com que a via seja pública, não seja dos automóveis. A outra, o automóvel tem uma quantidade de privilégio gigantesco e ele não paga nada para isso. Então não é que a gente vai ficar dependente do automóvel. Simplesmente o Estado vai deixar de por exemplo, estacionamento. Estacionamento é gratuito. Devia ser pago.
As pessoas acham que o estacionamento é um direito do automóvel. Não tem direito nenhum. Ele deveria pagar por aquele a mais que ele circula. Então, o que é que eu diria para a população nesse momento? Ela deveria brigar muito para que esse sistema viário fosse repartido, proporcional ao que você transporta. Eu até brinco às vezes, o que a gente fez de errado, a gente devia fazer corredores para os automóveis e não corredores dos ônibus. Porque o automóvel transporta 30% e pega 80% do sistema viário. Dá para vencer a resistência do motorista num país que tem a cultura do automóvel já de décadas, de gerações? Como assim? Vencer? A resistência do motorista. Mas eles são 30% daqueles que se deslocam. Nós temos 70% que andam a pé, bicicleta e transporte público. O que não é justo é esses 30% terem tantos privilégios. Eles poderem ocupar o sistema viário de forma absurda, eles não serem cobrados, tem isenções e isenções, tá certo? De imposto e tal, para você comprar carro e tal. Quando na realidade nós deveríamos estar isso tudo focado no fundo, que é isso que eu achei uma pena, é uma briga histórica nossa, ter um fundo de transporte para que a gente possa fazer os projetos, mas os projetos não é para fazer o trevo, igual que foi feito aqui, todas essas obras rodoviárias ou viárias que se faz para o automóvel, para no dia seguinte quase de que está pronta, ou dia seguinte, estou brincando, mas 1, 2 anos ele já está congestionado, porque a frota é imensa, muito a mais do que... Infelizmente o nosso tempo está esgotado. Eu quero agradecer Nazareno Stanislau Afonso, diretor nacional do Instituto MDT. Tenho certeza que a sua batalha vai continuar no Senado Federal, para onde o projeto vai agora. Com muito cuidado. Luma Costa, analista técnica da área de trânsito e mobilidade urbana da Confederação Nacional dos Municípios, muito grata também. E eu agradeço também o Fabrício Rocha, meu colega aqui da TV Câmara, por ter nos ajudado nesse debate. Obrigado a você de casa que nos prestigiou com sua audiência, com sua participação, muito obrigada. Na quinta, o tema é eleições municipais. Nós vamos falar do fim das coligações partidárias para a eleição de vereadores e em fake news. Eu sou Maristela Santana e eu espero você, quinta, às 7 da noite, ao vivo, na TV Câmara e nas redes sociais. Até lá.